Oi, todo mundo. Me chamo Bruna Velho de Mello, falo aqui de Itabuna, Bahia, Brasil. Sou estudante do mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Santa Cruz e também sou graduada pela mesma universidade em Ciências Sociais. Junto com a professora orientadora, Elis Cristina Fiamengue, construímos a pesquisa A Prática como Critério da Verdade, Desigualdade de Gênero, Raça e Classe na Formação Técnica Profissional. A temática dessa pesquisa envolve o feminismo e a sociologia enquanto ferramentas científicas que possibilitam discutir desafios para uma educação pública para o trabalho. É um tema amplo que envolve um conjunto de problemáticas, dentre elas queremos destacar como se reproduz a formação de mulheres e homens como trabalhadoras e trabalhadores. Objetivos: problematizar a formação técnica de nível médio, levando em consideração a persistência de relações de exploração-dominação de gênero, raça e classe no mundo do trabalho, por meio de uma educação profissionalizante pública, conectando aspectos da teoria feminista com a experiência de estágio de regência em um colégio. Metodologia desenvolvida a partir de um relato de experiência, que teve como instrumento de coleta de dados o diário de bordo da estagiária pesquisadora em questão, a observação participante e a sistemática, a aplicação de sequência didática e a produção do relatório final de estágio, constituindo, pois, uma pesquisa de intervenção. E, para começar, né, o arcabouço teórico da nossa pesquisa, a gente vai com as contribuições feministas para todo esse processo de formação. E aqui tem uma citação da Lélia Gonzalez, uma cientista social brasileira muito importante para nós, e não somente, que diz o seguinte: o extremismo estabelecido pelo feminismo fez irreversível a busca de um modelo alternativo de sociedade. Graças à sua produção teórica e à sua ação como movimento, o mundo não foi mais o mesmo. Essa citação explicita para a gente como que o feminismo, enquanto movimento político, cultural, econômico, foi e é fundamental para a gente entender melhor a realidade que a gente vive e construir transformações sociais extremamente importantes. E uma das questões fundamentais que o feminismo nos auxilia nesse processo é justamente a consolidação do conceito de patriarcado enquanto regime de sociedade, enquanto regime de exploração e dominação dos homens sobre as mulheres, que garante a estes o poder econômico, militar, político e ideológico sobre as mulheres e o conjunto da sociedade. O patriarcado, enquanto esse regime milenar de opressão, ele se imbrica com o racismo estrutural, com o capitalismo, enquanto esse regime de classes sociais, e conforma um único sistema de dominação e exploração, né? Esse único sistema de dominação e exploração, ele é responsável pela produção e a reprodução da nossa sociedade tal como está, e uma das artimanhas desse sistema, né, uma das ferramentas ideológicas é justamente separar as duas dimensões de produção e reprodução e fazer com que a gente acredite de que a produção assume uma dimensão superior à dimensão da reprodução, invisibilizando, enfim, o trabalho das mulheres na sociedade, invisibilizando esse processo na nossa sociedade. Então, esse sistema, né, de dominação e exploração, ele sobrevive não só da ideia de inferioridade que as mulheres supostamente teriam naturalmente, ou a violência que os homens exercem sobre as mulheres, mas, sobretudo, por uma base material dessa divisão sexual do trabalho, que não só discrimina trabalhos de homens e trabalhos de mulheres, mas hierarquiza esses trabalhos, né? Como se os trabalhos destinados aos homens ou do setor produtivo fossem trabalhos que são mais valorizados, mais importantes para a sociedade, como os trabalhos de reprodução e trabalhos historicamente construídos pelas mulheres. Então, essa realidade, né, nos impõe um processo de superexploração, sobretudo sobre as mulheres negras, que vivem uma condição de trabalho em que não recebem o salário mínimo necessário para reproduzir a sua própria condição material, né? Então, a gente vive esse regime de exploração e esse regime de dominação e exploração que coloca essas sujeitas, sobretudo, né, em um lugar de extrema inferioridade social, e o feminismo nos ajuda a entender que essa realidade ela está em transformação e que as mulheres elas são sujeitas protagonistas desses processos de transformação. Quando a gente traz também, né, entendendo um pouco mais sobre educação, trabalho e sociedade, aqui tem uma citação da Krupskaya, que foi uma educadora, pedagoga política, né, na época da União Soviética, que diz o seguinte: o determinante é em que mãos fica a escola, a construção do seu programa e a natureza do ensino, já que a influência que a escola terá sobre a população depende do pensamento que vai dominá-la, sobretudo na escola básica. Né? Então, essa citação ajuda a gente a entender como que a educação e o trabalho fazem parte do nosso processo de socialização,
né? Então, reivindicamos o materialismo histórico dialético enquanto esse método de análise que demonstra para a gente como que a nossa realidade está condicionada a uma base material, como que ela se desenvolve historicamente, né, em processos que são processos contraditórios, conflituosos, processos de transformação, e como que educar também é uma ação de trabalho, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente estava falando sobre a divisão sexual do trabalho, essa divisão é decorrente de uma divisão do trabalho, né, que divide o trabalho manual, o trabalho intelectual, inferioriza um em relação ao outro e faz com que a gente invisibilize, por exemplo, a ação educativa do trabalho e como que a ação de educar também é uma ação de trabalho, né? Então, e como que a educação e o trabalho, como que fazem parte da nossa reprodução, do modo de produção, que está sempre, né, em conflito em relação ao nível de consciência que temos sobre isso e o nível de alienação necessário ao sistema para que, enfim, sujeitos e sujeitas sejam inseridos nesse modo de produção, enfim, de uma maneira cada vez mais passiva. Então, quando a gente percebe, por exemplo, a história do Brasil, a gente tem uma história de escravismo colonial que, ao longo da nossa história, discriminou e impediu que mulheres e a população negra em geral tivessem acesso à educação formal básica, uma educação formal profissional, uma educação formal de qualidade para conseguir qualificar o seu trabalho e a sua atuação e intervenção na sociedade. Essa experiência de estágio, né, faz parte do processo da formação docente e é um espaço privilegiado de reflexões e descobertas sobre a nossa profissão, né? O diário de bordo, enquanto essa ferramenta é extremamente importante para que a gente consiga refletir sobre os processos do cotidiano e, enquanto professora pesquisadora, assumi 4 turmas nesse processo no Centro Territorial de Educação Profissional do Litoral Sul 2, também conhecido como CETEP 2. E o programa político-pedagógico dessa escola é o seguinte: o colégio tem como objetivo principal oferecer uma educação profissional de excelência, formando cidadãos técnicos empreendedores, protagonistas e agentes de transformação social, conscientes dos seus deveres e direitos, valorizando o conhecimento e práticas educativas inseridas no mundo do trabalho, promovendo intervenção na comunidade e território. Essa figura 1 é um mapa da Bahia, que mostra um pouco onde estamos localizados espacialmente, e essa figura 2 é a lateral do colégio, que mostra um pouco como que é a estrutura física dessa escola. Enquanto resultados e discussões, a gente contribuiu no processo da disciplina de Sociologia do Processo de Trabalho, que é a disciplina específica para esses cursos técnicos, com um tema geral para ser desenvolvido nas 4 aulas, e o tema escolhido foi Racismo, Patriarcado e as Relações de Trabalho do Capitalismo Neoliberal, para relacionar esse tema com os assuntos que estavam sendo desenvolvidos já na disciplina, né, com o arcabouço do que o livro didático permitia, e também com a sequência didática própria a ser desenvolvida em grupos, que tinha como objetivo também desenvolver as seguintes habilidades e competências, né? Analisar de maneira crítica o processo de trabalho no modo de produção capitalista, identificar as contradições das relações de trabalho a partir de uma visão sociológica, reconhecer os mecanismos de exploração e dominação presentes na organização social do trabalho. Aqui nessa tabela, que mostra a quantidade de homens e mulheres por turma, fica visível esse processo da divisão sexual do trabalho, onde a maioria dos homens está justamente alocada justamente no curso de desenho da construção civil, né? Então, é como se esse curso de construção civil, ele fosse um curso mais acessível aos homens do que às mulheres, assim. Aqui nós temos 2 citações do Florestan Fernandes e da Henriette Saffioti, que dizem o seguinte, né? Segundo Florestan Fernandes, o sociólogo precisa estar preparado para reconhecer, descrever e explicar as diferentes formas e funções assumidas pela interação social nesses vários níveis de organização da vida. Então, isso demonstra para a gente a importância, né, de discutir a sociologia com essas turmas, com a formação técnica, para entender esses vários níveis de organização da vida. E a Henriette Saffioti traz, no domínio da epistemologia, a contribuição feminista tem sido valiosa, criticando a razão cartesiana e, nesta direção, ampliando o horizonte das estudiosas. Então, quando a gente traz esse processo, né, da epistemologia feminista, das contribuições críticas feministas, é justamente para conseguir olhar de uma forma crítica o conjunto de dicotomias ou o conjunto de naturalizações no mundo do trabalho que fazem parte da formação desses jovens, né? Então, uma pergunta que aparece, né, no processo das discussões é como lidar com a educação para o trabalho, compreendendo que essas e esses estudantes são trabalhadoras e trabalhadores em formação e já carregam experiências de relações de trabalho antes mesmo de estarem na escola. Experiências, essas muitas vezes precarizadas, informais, que acabam sendo
naturalizadas, né? Então, muitos desses estudantes estão ali para se formar, para ter uma melhor qualificação no mercado de trabalho, mas, ao mesmo tempo, tem o seu trabalho anterior a esse processo de formação anterior e também concomitante, porque muitos desses estudantes estão trabalhando de ajudante de pedreiro, de lava-jato, de manicure, de babá. Então, esse conjunto de trabalhos, eles acabam sendo invisibilizados nesse processo de formação, o que, enfim, não contribui, né, para um processo de formação crítica, e alocação, enfim, crítica desses sujeitos também no mundo do trabalho. Então, os resultados revelam que são profundas as contradições e demarcações dessas imbricações nos sujeitos e a necessidade de transformações estruturais nas escolas, para superar a objetificação dos estudantes e incorporar suas verdadeiras necessidades no processo escolar. E quando nós estamos falando de verdadeiras necessidades, como é que a gente consegue formar sujeitos cidadãos críticos a partir dessa realidade, contribuindo não só a partir da perspectiva do que o mercado de trabalho necessita, que justamente é um mercado de trabalho patriarcal, racista, capitalista, mas a partir da necessidade dos próprios sujeitos, né, de se realizarem por meio do trabalho e da educação a partir disso, influenciando no mundo do trabalho e na sociedade como um todo da melhor forma. E consideramos, né, que apesar de possuir um programa político-pedagógico considerado avançado, que assume compromissos cidadãos com a ação educativa das estudantes, nos deparamos com um cenário político-econômico cada vez mais complexo, onde a flexibilização, precarização e informalidade se mostram como regras no mundo do trabalho. E o alto índice de desemprego cumpre o papel de minar as oportunidades, sobretudo das trabalhadoras, a um trabalho de real realização profissional. Localizar essa realidade na formação técnica é preparar jovens para atuar na sociedade de maneira ativa e crítica, reconhecendo questões sociais não como limitações individuais, mas como questões coletivas em movimento e transformação. Então, nós vivemos um momento do neoliberalismo no mundo e no Brasil, onde as condições de trabalho estão cada vez piores. E como que a gente consegue encarar essa realidade e se localizar no mundo do trabalho a partir de uma visão crítica de que essa informalidade, essa precarização do trabalho não são processos naturais ao quais necessariamente, né, as sujeitas precisam estar submetidas, mas como que a gente consegue avaliar essa realidade de momento crítico e perceber, né, atuar enquanto trabalhadores e trabalhadoras de uma maneira realmente criativa. Então, aqui estão as referências bibliográficas, né, passo um pouco pelo projeto político-pedagógico do curso, questões em torno da educação profissional, por um feminismo afro-latino-americano, conceitos elementares do materialismo histórico, Florestan Fernandes, Sociologia Crítica e Militante, Construção da Pedagogia Socialista e contribuições feministas para o estudo da violência de gênero. É isso, muito obrigada.